Então vamos acalmar a nossa mente, abrir o nosso coração, elevar os nossos pensamentos para recebermos então as comunicações dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, pedir pela proteção da casa, pedir pela proteção das famílias, né? Pedir pela saúde, né, de todos que aqui frequentam, todos que trabalham, todos que contribuem, direto ou indiretamente, para manter esse espaço funcionando, né? Agradecer a toda a equipe espiritual de Bezerra de Menezes que está conosco essa noite. Agradecer ao vô, que está sempre conosco em todos os momentos, né? Nos ensinando, nos dando os puxãozinhos de orelha, né? E que a gente possa ter, então, uma agradável, uma excelente reunião hoje, com muita luz e com muita fé. Então, para iniciar então a nossa reunião, vamos fazer o nosso Pai Nosso para abrir os trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém. Minha pergunta é por que será, né? Mas eu não consigo terminar o Pai Nosso abrindo a boca. É que vai mudando o padrão, né? A energia desprende, né? Olha, dificilmente eu consigo ir até o final. Pra mim é sempre na mesma parte que dá o volta. Começa a desprender energia. E aí é muito interessante a gente olhar, né? Porque em alguns casos, alguns médiuns, inclusive, sempre antes de receber algum espírito elevado, né? Eles fazem a oração do Pai Nosso. Exatamente para quê? Para mudar a frequência, né? E às vezes no nosso dia a dia a gente esquece o quanto que a oração ela consegue nos levar para um lugar de paz, né? Porque é algo que está ao nosso alcance a todo momento, né? É algo que a gente sabe fazer, lógico, não mecanicamente, como às vezes a gente aprendeu, que a gente fica rezando e nem sabe o que está falando e para no meio, né? Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Mas quando a gente faz uma oração com intenção real, quando a gente presta atenção naquilo que está sendo dito, né? Quando a gente não faz a oração só recitando palavras, né? Mas intencionando tudo aquilo que está sendo dito. E aí, lógico, né? A gente tem o Pai Nosso, que todo mundo conhece, mas mais do que isso, a gente tem aquela oração que nasce do nosso coração também, sabe? Aquela oração que, na verdade, é uma conversa sua com Deus. E o quanto que nós nos dispomos no nosso dia a dia a fazer isso. Porque muitas vezes a gente pode... Eu sempre escuto isso aqui, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei falar, não sei fazer uma oração, mas como que você conversa com Deus, né? É verdadeiro? Qual que é o sentimento que você tem ali? Porque isso também é uma oração. E é uma das orações mais simples que a gente pode fazer. Deus não está aí se você está falando bonito, se você está usando palavra X ou Y. O que existe no seu coração quando você faz determinadas orações? E olhando para isso, né, o quanto de ferramentas que nós não temos, e a oração é uma delas, para a gente voltar, às vezes, para esse lugar de paz. Porque o que a gente mais ouve, às vezes, é alguém falando assim, porque eu estava na correria, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Mas o quanto que a gente lembra, né, de parar um minutinho, respirar, sabe? E buscar esse lugar de paz que só depende da gente. E às vezes a gente pode falar assim, mas não lembro de fazer isso, né? Então que a gente talvez consiga lembrar um pouquinho de pedir para Deus, de pedir para o anjo da guarda, né? Pedir para os mestres, para os guias, para quem quer que você acredite aí,
ajuda naquele momento. Porque às vezes a gente vive como se estivéssemos sozinhos, quando a gente nunca está sozinho, na verdade. Às vezes, né, como o Milani falava, né? Fala, às vezes. Ele fala assim, não, porque a pessoa reclama e fala assim, e só estava eu e Deus. Mas que é melhor? E você sabe que certo dia eu ia falar exatamente isso. Não sei o que eu estava fazendo, eu estava muito brava. E aí, é só eu e Deus. Aí eu parei e pensei exatamente, falei, nossa, olha o que eu estou falando, né? Quando a gente olha para isso, a gente começa a chegar à conclusão que a gente já tem tudo, sabe? A gente talvez só não tenha aprendido a perceber aquilo que nós temos na nossa vida, porque às vezes a gente fala assim, mas eu queria ter alguma coisa, e eu queria alguma coisa e eu não tenho. E aí, o que acontece, né? Certa vez eu estava vendo que a gente sempre tem o suficiente. E esse ter o suficiente é em todos os pontos, né? Não estou falando só de ter coisas materiais, mas de tudo. Porque é suficiente para aquele aprendizado que nós precisamos obter ainda, sabe? É suficiente para aquilo que a gente veio fazer, para aquilo que a gente veio aprender. E às vezes o que a gente faz? Às vezes a gente se apega na reclamação, né? E a gente fica olhando para o copo meio vazio, né? Ao invés de olhar para o que tem no copo ainda. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca essa nossa atenção nesse outro lugar, será que a gente não está deixando de ver também o que há de bom na nossa vida, o que há de luz, inclusive? Porque tudo que nós temos, né, à nossa volta, tudo que nós temos na nossa vida, sejam os problemas, né, ou sejam as coisas boas, aquelas pessoas que se falam assim, nossa, fulano na minha vida é uma luz. E tudo isso que nós temos à nossa volta e conosco é exatamente para quê? Para nos levar para aquele lugar que a gente precisa estar. Só que a gente precisa reconhecer isso, porque senão a gente cai num lugar de ficar só reclamando, sabe? E o que adianta? Não é? Pode falar também, tá, gente? Agora, né? Fulano é uma luz na minha vida. Eu sou luz na vida dessa pessoa, né? É importante isso também, retribuir naquele dia que você está menos mais apagadinho, então recebe essa luz dessa pessoa, se ilumina para você também ser luz na vida dela e de outras pessoas. Sim, e às vezes a gente não tem noção, né? E eu acho que é sempre muito bom a gente verbalizar, sabe? O que as pessoas realmente são na nossa vida. De bom, tá, gente? Não é pra sair xingando os outros por aí, não. Porque isso a gente passa. Nossa, fulano, você é uma luz na minha vida. Teve um dia que eu tava com algumas questões aqui, aí o Gerson veio, né? Aí eu lembro que eu falei, Gerson, foi Deus que te mandou aqui hoje. Por quê? Porque naquele dia ele não precisava fazer nada, ele só precisava estar ali, você entendeu? E quantas vezes não acontece isso na nossa vida, sabe? De ter alguém que aparece, e não é que a pessoa vai te falar alguma coisa, não é que aquela situação vai ocorrer, às vezes você só precisa daquela presença. E quando a gente começa a reconhecer isso, a gente vê o quanto que Deus tem cuidado com a gente, sabe? Tem umas coisas que a gente olha e não tem como a gente olhar e falar assim, isso aqui é o acaso, é uma coincidência. Porque tem coisa que quem sabe? Só você e Deus, não é? E como que aquilo, de alguma forma, se resolve? Então, assim, voltando para o que eu estava falando lá no começo, o quanto que é importante essa nossa conversa sincera com Deus. Porque Deus pode tudo, certo? Mas ele não vai fazer nada que a gente não se disponha a pedir, a deixar, né? Aquela história, ele só vai entrar se eu deixar, certo? E será que às vezes a gente deixa Deus entrar na nossa vida? Sabe? E esse entrar na nossa vida é através, como eu sempre falo, é através das coisas cotidianas, daquelas coisas mais simples que podem existir, sabe? É através de você, eu resolvi que quero ser uma pessoa melhor. O que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor?
Será que eu estou sendo uma pessoa melhor, como disse a Ana? Será que eu também estou sendo luz na vida de alguém? Porque todo mundo pode ser. Não existe uma coisa assim, mas eu não posso ajudar com nada. Tá bom. Você não pode fazer uma oração, será? Porque, como eu falei da última vez que eu contei, nossa, não sei quem que estava aqui, mas que eu contei sobre aquele estudo que teve em Washington, né? Que comprovadamente se mostrou o quanto que quando a gente tem pessoas com uma energia mais elevada, a gente não melhora o mundo à nossa volta, né? Então que a gente se disponha, né, a melhorar o mundo à nossa volta, mas que a gente entenda que o primeiro beneficiado de tudo isso é a gente. E por onde que a gente começa? Através dessas pequenas ações que nós podemos ter todos os dias, indiferente de onde a gente esteja, indiferente de com quem a gente esteja, porque eu estava ouvindo, acho que um vídeo essa semana do Cryon, e ele falava sobre a mudança dimensional, né? E nós temos falado bastante aqui de transição, da mudança dimensional e tal, mas ele falou algo que era muito interessante, que é o quê? Essa mudança não é algo que vai ocorrer assim, a Terra pega a Terra daqui e joga aqui. Não, né? Você viu esse? É mais algo que vai acontecer com o mundo interno de cada um. É mais algo que a gente, né, individualmente vai mudando. E o quanto que essa mudança individual que nós fazemos, ela altera as pessoas à nossa volta e o mundo à nossa volta. E aí, a partir daí, a gente olha para isso e pensa, qual que é a minha responsabilidade, sabe? Porque, acho que é o Gerson, ou foi a Priscila, que falou lá daquele Ubuntu, né? Somos todos uma coisa assim? Nós estamos trabalhando isso no sábado. Isso, ela colocou a oração esses dias. E vocês percebem como que tudo realmente faz sentido, porque se todos nós somos um, a partir do momento que eu consigo ser uma pessoa melhor, consequentemente, à minha volta, tudo também vai ser alterado, né? E o quanto que nós somos responsáveis por essa nossa vida. Às vezes a gente acaba aí, de alguma forma, culpando, né, o universo, à nossa volta, né, Deus, etc, etc. Mas o quanto nós temos de responsabilidade diante de tudo que nos acontece. E ter essa noção dessa responsabilidade, eu acho que é o primeiro ponto para quê? Para que a gente entenda de onde nós queremos sair, sabe? Porque enquanto a gente colocar no outro, né, seja a culpa por você estar mal ou a responsabilidade por você estar bem, você percebe que você mesmo não muda nada. Agora, quando a gente assume esse lugar de que eu sou responsável, de que Deus está em mim, comigo o tempo todo, o quanto que as coisas realmente não tomam um outro rumo, realmente. Às vezes não é nem sobre tratar o outro melhor ou cuidar mais do outro, mas quando a gente começa a cuidar mais da gente, naturalmente a gente coloca para fora esse bom tratamento, esses cuidados com o outro, né? Sim. Acho que a gente às vezes pensa muito em grandes ações para fora, que essa mudança vai ocorrer da gente cuidando dos outros e tal. E aí às vezes a gente, por vezes, se negligencia, né? Sim. Então quando a gente começa a olhar pra gente, cuidar mais da gente, isso começa a se tornar mais natural. Eu acho que teve algum outro que falou exatamente disso, sabe? Da parte da mudança, da dimensionalidade e tudo mais. Mas ele falou sobre as nossas pequenas atitudes. Sim. Diárias. É aquela coisa, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas você nem gosta disso. E aí, assim, como que vai... Exatamente. E aí... Aí, ó, todo mundo pegando a água agora. Uma das coisas que fala,
é de uma outra forma de proteção, porque a gente é acostumado a fazer a nossa proteção através de uma bolha dourada, um tubo de luz azul prateada, né? Colocar um guardião em volta da sua aura, tem várias dessas técnicas que a gente conhece. Mas antes disso, uma dessas transmissões estava falando, quando a gente se preenche por dentro a ponto de a gente não ressoar mais com nada do que é, né, de baixa vibração fora. Né? E toca muito. E tudo é isso, né? Se voltar para dentro, você se nutrir, né? Se abastecer da fonte criadora. Sim. Aquele livro que eu acho que a gente já leram no sábado, a gente já leu diversas vezes na quinta também, que é Fala Preto Velho. Tem diversas partes lá, acho que até tá aí o livro, não tá? Tem diversas partes que ele fala exatamente sobre isso, né? Que às vezes a gente pede muita proteção, né? Mas que acaba que a nossa maior proteção é o quê? É como a gente se sente internamente. Não que ele fale com essas palavras, é claro, né? Fala com umas palavras mais bonitas. Mas, assim, ele fala exatamente sobre isso, sobre o quanto que quando a gente aprende a desenvolver o amor próprio, né? Quando a gente aprende a se desenvolver individualmente, sem ficar colocando as coisas, o que quer que seja, tanto a nossa felicidade, a nossa paz, ou a falta delas, né? Às custas de outra pessoa, o quanto que a gente não aprende a se proteger, porque a gente vai entendendo o quê? Que é nossa responsabilidade. A nossa vida é nossa responsabilidade, no sentido de o quanto que nos amarmos e fazermos bem para nós mesmos vai refletir em toda a nossa volta. Vai refletir na forma como nós tratamos a nossa família, na forma como nós tratamos as pessoas à nossa volta de maneira geral. Então, quando a gente começa a olhar para isso e começa a prestar um pouquinho atenção no que Jesus estava falando lá 2000 anos atrás, e a gente não aprendeu até hoje, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não fala amai a ti mesmo como ao próximo, né? Ele fala o contrário. Então, de certo, porque nós temos que começar por onde? Por nós, né? Porque é aquela história, a gente só pode dar o que a gente tem. Jesus não acreditava que você ia colocar o outro na sua frente. Isso que ele falou assim. Ele todo o nosso potencial. É possível alguém vai fazer isso. Não é? Mesmo porque não tem como você dar o que você não tem, né? Então, como que eu vou dar amor se eu não tenho? Sabe? Talvez eu esteja dando alguma outra coisa que a gente vai precisar nomear. Mas amor talvez não seja. E quando a gente começa a se questionar, eu acho que questionar exatamente quem nós estamos sendo e o que nós estamos fazendo é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer para evoluir. Porque se você olhar para si e falar assim, não, eu não me amo, mas eu amo fulano, será que é amor mesmo? Sabe? Acho que é muito válido de questionarmos isso. E não é para que a gente dê a resposta para alguém, né? É para que a gente aprenda a evoluir, porque como estava falando antes, essa mudança que a gente espera, esse mundo que a gente quer viver, ele não vem de coisas externas que acontecem. Ele vem através daquele mundo interno que a gente vai mudando, sabe? Que a gente vai aprendendo todos os dias, que a gente vai olhando e falando assim, nossa, tem mais isso aqui para dar uma melhorada. Porque a gente sempre tem o que mudar, o que melhorar. E aí, o quanto que estarmos atentos a isso é importante. Vou citar um exemplo. Há muito tempo atrás, o Zaider fez aquela palestra sobre a mentira, né? E quem lembra, né? E aí, não, tem outra da falsidade, né? Tem o da mentira e depois teve essa questão de ser verdadeiro. E aí, esse da mentira é até... Calma, senão vou bagunçar tudo as ideias. Vou falar o da mentira primeiro. E aí eu lembro que eu vi esse da mentira e eu falei assim, nem minto, né? Quase uma santa. E aí eu peguei e falei assim, não, mas eu não minto. Pensei naquele dia. Mas a partir de então,
resolvi prestar atenção, porque muitas vezes a gente acha que a mentira é aquele negócio muito grande, assim, né, que a gente inventa. Não, mas a mentira também é aquele negocinho que você fala assim, ai, Jéssica, não vou na sua casa hoje, porque... Não vai dar, tô cheia de coisa. Ai, tô cheia de coisa. E Simone lá passeando. Passeando, exato. Isso também é mentira. Ai, mas... Maria, na volta a gente compra. Coisas assim. Isso também é mentira. E mentira é mentira, né? Então, se a gente não parar para prestar atenção nessas pequenas energiazinhas que a gente tem, acaba se esvaindo no nosso dia a dia e que são formas de a gente melhorar, inclusive, né? E aí depois, a Ana lembrou da falsidade. Eu acho que a falsidade, como eles bem disseram na época, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a falsidade não é só sobre o que você faz para o outro, não é sobre mentir, ai, Jéssica, eu não vou porque... por algum motivo. Mas também a falsidade é eu ir lá sem querer ir. Eu estou sendo falso com quem? Comigo, sabe? Isso é um desrespeito também. Então, quando a gente vai aprendendo, e não estou falando que seja fácil, tá, gente? Porque é meio difícil, inclusive. A gente está muito... Falar não, né? A gente é acostumada a gente está muito acostumado a fazer, porque tem que fazer, porque o que vão pensar, né? Eu vou falar para ela que eu não vou porque eu quero ficar em casa dormindo? Imagina. Ele já ensinou, ele falou, quando você não quiser ir à conversa, fala, não vai dar porque eu tenho um compromisso irradiável. E acabou. E depois, não, porque eu vou dormir, e é irradiável. Qualquer coisa que eu vou fazer. É um compromisso pessoal. Você está omitindo, é diferente. A direção não vai ficar perguntando o que é. Não, é um compromisso pessoal. Sem nada, tá bom, deixa quieto. Entendeu? Aí você não dá espaço. Sim. E aí você não precisa abrir pra pessoa. Aí ele ensinou isso, eu falei, Nossa, eu tinha muita dificuldade, mas às vezes parecia grosseira. De falar, não vai dar pra mim. não quero. Vou. Aí eu falei, você não precisa responder assim, né? Responde que não vai dar pra eu ir porque eu tenho um compromisso. Eu falei, bonito mesmo, gostei, mas dessa opção. E aí é muito... Você não vai estar mentindo, não vai estar sendo falso. Exato. Mas até a gente aprender, né? E é muito engraçado, porque a princípio, às vezes a gente acha que as pessoas vão falar assim, vão dar muita importância, né? A gente se dá muita importância. E às vezes a gente acaba sofrendo por pura falta de coragem de falar a verdade, sabe? E aquela... É bíblico, né? Que a verdade nos libertará. Então, assim, quanto mais verdadeiros nós formos, mais simples, leve e em paz será a nossa vida. Mas é aquele exercício, todos os dias. Porque é muito fácil, de repente, você voltar a dar desculpas ao invés de dizer o que é real, né? É muito fácil você mentir porque você quer ficar bem com a outra pessoa. Voltar ao padrão que é conhecido por muito tempo. Exato, porque quanto tempo que nós vivemos nesse padrão exatamente, né? A gente deixar de fazer qualquer que seja o hábito que nós temos, não é assim, decidi agora e nunca mais vou fazer desse jeito. Não, é algo que é um processo, mas todo e qualquer processo a gente começa, sabe? Aquela história que eu sempre falo, criança começa a andar, o que acontece? Se arrebenta no chão, né? Quantas vezes a criança não cai? Mas se ela não cair, ela não aprende a andar. Se ela falar assim, não, eu vou ficar aqui e não vou me arriscar, ela não vai cair, mas também não vai andar. E às vezes a gente se rala um pouco, mas é o que é necessário às vezes, sabe? Isso também faz parte do aprendizado, a gente caminhar, cair, levantar, né? E isso em todos os pontos da nossa vida. Aqui a gente está falando sobre sermos melhores, sobre termos mais essa intenção verdadeira e pura com Deus, né? Só que a partir do momento que a gente decide isso, talvez em alguns momentos aí a gente ainda comece a rezar um Pai Nosso sem saber o que está falando, né? Por puro
de forma mecânica, realmente. Só que, a partir do momento que eu decido isso, quando eu fizer de forma mecânica, eu vou parar e falar assim, opa, que eu não sei o que eu estou falando mais, né? Mas tem dia que a nossa vibração fica mais difícil, a gente está desconectada, você vai, agora você tenta fazer a intenção, o negócio parece que não conecta, não tem dia que a gente... Não, sim, sem dúvida. E aí que tá, né? A gente reconhecer isso também, porque a partir do momento que eu tenho essa intenção, fica mais fácil eu reconhecer, e se eu reconheço, eu não faço por fazer, sabe? E eu acho que essa que é o que nós precisamos aprender também, sabe? Aquela história assim de, mas meditava 1 hora, mas nem estava entendendo o que estava acontecendo ali, sabe? Dormiu sentado. Então assim, às vezes, sabe aquela história de que o menos é mais, desde que a gente esteja atento àquilo que a gente está fazendo? Não estou dizendo que é para a gente ficar só 2 minutos o resto da vida fazendo a meditação, né? A gente pode melhorar, a gente pode fazer mais tempo, pode, ou ainda, eu não consigo meditar, como a gente já falou aqui diversas vezes, o que eu vou amar? Sabe? Todo mundo ama alguma coisa, então vai amar isso, porque a partir do momento que a gente decide isso e a gente começa intencionalmente melhorar essa nossa vibração, a gente vai perceber que meio que é um caminho que a gente não vai querer voltar atrás, sabe? Porque é tão bom viver em paz, né? E saber como falar ou não também. Sim, sim. Nem ela falou, né? Que ele fala de uma forma que não ajuda, não agrega nada, né? Sim, sim. Às vezes, e aí que tá a questão, né? Da gente aprender a diferenciar o que é ser verdadeiro do que é ser grosso também, né? Porque tudo está em como a gente faz. Se a gente faz com amor e com respeito, o resultado vai ser completamente diferente, né? Agora, se a gente faz aí, às vezes, com um pouco de revolta, né? Tudo depende de qual que é o sentimento que a gente está colocando naquilo. Pra quem está ouvindo também, né? Também. As pessoas não ouvem com os mesmos ouvidos que os seus, ela não tem a sua vivência, Sim. ela não está no seu momento emocional, tal. Cada um tem o seu momento. Então tem que ter muito cuidado, muito respeito. Vai falar com amor. Sim. Né? Porque a partir do momento que a gente... Porque às vezes, mesmo a gente falando com amor, não significa que o outro vai aceitar também. Mas quando a gente faz isso, o resultado é completamente diferente. Ainda que o outro não aceite, ainda que não seja como a gente gostaria que fosse, o resultado ele é muito mais leve, sabe? Mas é uma responsabilidade que nós temos para conosco, né? E para quem está à nossa volta. Porque não é muito melhor ser verdadeiro? Vai dar muito menos dor de cabeça, não? Não é? Você sai de cada uma. A gente se enfia em buracos, às vezes, por conta de um sim. Você queria ter dito um não, e às vezes era só falar não. E assim, tinha resolvido sua vida. Aí você fica uma bola de neve. E quando você vê, você tá perdido. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu fui parar. Sim. Por falta de um posicionamento ali que é tão simples. Tão simples, né? Mas que não era tão E às simples. vezes o outro também não está aberto para quem é tão verdadeiro. Sim. Porque não adianta você falar com amor e verdade, um não ou um sim, e o outro não aceitar aquilo. Então, os dois precisam estar no mesmo equilíbrio, né? Sim. Então, eu também discordo. Porque tem gente que não consegue escutar o não. Se você falar, eu não vou escutar. mas é porque Aí é você... o outro. Porque é uma coisa que diz respeito a você, você tem o direito de falar não, porque diz respeito a você, né? Acho interessante. Daí é questão do outro, né? Não, pronto, acabou. Quando... Não, na verdade você tem que defender você, né? Acho que a nossa responsabilidade é... Eu passo por isso sempre. É. Eu falo, não, pronto, não. A Cida traz não. Na minha família eu sou extremamente egoísta, porque eu tô em primeiro lugar. Mas aí as pessoas vão acostumando, né?
Eu faço como grosseira normalmente. Por mais amor que eu falo, eu não quero, não é pra mim. As pessoas acham que sabem o que eu quero, que eu tenho que querer. Vamos fazer uma imersão. Como dizer não? E como ouvir um não. Eu falei outro dia que vocês pechincham quando vocês vão comprar. Não. Não. Eu não vi. É um treino. Você tá comprando lá só. Tem desconto à vista? Você não tá pedindo desconto, você tá perguntando se tem. Vai treinando. Simples e respeitosamente. Vai treinando. Quanto entendeu? é o desconto à vista? Ah, não. Vou lá no outro aqui, então talvez tenha mais Mas Tem que ir tudo. treinando. Importante falar. Tudo? Posso comentar uma coisa rapidinho? Pode. Só pra gente... É que eu vou escutando até um tanto, eu volto um pouco, né? Mas é rapidinho. A gente estava comentando lá, logo no começo, né? Sobre as energias e sobre o quanto que a gente se conecta. O que a gente precisa lembrar sempre é que Deus é. Então Deus, ele não faz movimentos porque nós queremos isso ou aquilo. Então Deus, na sua totalidade, ele é. Ele está lá, né? Já comentei algumas vezes aqui, que tem um doutor que um dia eu estava indo trabalhar com o carro, né? Escutando uma música, pensando em nada lá, e aí teve uma entidade que ela começou a falar comigo. Eu falei, nossa, mas eu não conhecia, né? Eu me conectei com você. Na verdade, eu falei assim, não, ela se conectou comigo, né? Daí ele falou assim, não, você se conectou comigo, né? Mas como? Porque você estava assim e tal. Daí eu simplesmente estou aqui com a mesma informação para todos. Mas você me acessou, não fui eu que te acessei. E eu fiquei pensando nisso, né? Aí ele falou assim, que nem esse rádio que você está ouvindo. Você está prestando atenção na letra da música? Eu falei, então estava tocando lá, né? Eu estava distraído lá, daí eu comecei a prestar atenção. Ele falou, Deus é igualzinho. Então ele falou assim, ó, nós estamos aqui, nós temos todos os nossos trabalhos, temos as nossas linhas, cada um com o seu grupo, cada um, é como se fossem as frequências do rádio. Então, você vai alternando na medida com que você busca. Então ele fala assim, se você estiver buscando uma coisa mais inferior, né, uma coisa mais densa, você vai procurar lá. Agora, se você quer se conectar uma frequência mais, né, você vai lá, né, o dedinho no botão lá e você altera. Então é uma vontade sua, é uma escolha sua. Então Deus simplesmente... E o que é Deus? Deus é isso aqui, tá aqui, ó, à disposição para quem quiser. Acessar quem quiser, ir lá na frequência e fazer parte disso, né? E aí eu falei, poxa, eu não tinha pensado por esse lado, né? E daí eu tava pensando enquanto você tava falando, falei, uma hora eu vou comentar isso. Só que daí a gente entrou nesse assunto. Então, essa proteção nossa conosco, quando a gente não faz, é a mesma coisa com que a gente permitisse que o outro fosse lá e desligasse o botão do seu rádio. Então você tá lá curtindo um som, vem outro lá, eu quero mudar, né? Então o que acontece? Você deixa o outro interferir na sua frequência. Então a prudência nossa sempre é que se a gente quer para nós o melhor, se a gente quer, e a gente tem que fazer uma escolha do que a gente quer, né? A gente também tem que tomar algumas decisões. E essas decisões, às vezes, para o outro que está em outra frequência, um outro ambiente, aprendeu de outra forma, ela pode doer, como ela pode ensinar, né? Então a gente não pode pensar sempre lá, vou magoar o outro. Não, às vezes o que eu vou fazer vai servir de exemplo para o outro que está sofrendo com aquilo também. Vai doer agora, vai doer. Então, é aí que acontece. A pessoa fala assim, nossa, mas eu não aceito isso. Eu também não aceitava, mas agora eu aprendi a aceitar. E aí você vai modificando você primeiro, porque isso vem da gente, e aí as coisas ao redor da gente vai mudando também. Então foi uma das coisas que assim, me libertou, foi saber, né? E aí a gente ter isso como ciência, que Deus não está lá modulando de acordo com o que nós fazemos. Mas nós estamos modulando e aí nós acessamos Deus ou não, né? Então é essa que é a diferença. A gente pensa sempre assim, porque se eu estiver num caminho, Deus vai fazer assim e eu vou
estar em contato com Deus. Então Deus vai vir até mim. Não, Deus não vai vir até nós. Ele simplesmente está aqui. Todos os lugares, todo jeito, toda forma, todo tipo de energia possível. É nós que precisamos acessar. Né? Então, assim, é uma coisa que não sei se quem concorda ou não, mas para mim fez muito sentido, me ajudou muito a entender que se a gente quer passar por um momento bom, se a gente quer ter uma conexão com Deus, se a gente quer ter uma experiência mesmo de sentir ali a energia mesmo divina, a gente precisa nós escolhermos o caminho. Então nós vamos lá com o dedinho no botão e nós vamos procurando aquela frequência, né? Aí existem trabalhos e trabalhos, como ele disse, tem grupos e grupos, né? E nós vamos trabalhando aqui. Nós estamos todos aqui, então você escolhe. Então, no momento mais de dificuldade, às vezes pra gente é importante você se ligar às vezes com um grupo que ele tem essa força de limpeza, que a Ana comentou, né, da gente se limpar, da gente fazer, né, imaginar lá. Então tem um momento que a gente não tá bem, então a gente precisa se limpar. Então eu vou conectar com esse povo que sabe fazer isso. Né? Em outro momento eu preciso de paz, então eu vou me conectar com seres que trazem essa harmonia, né, mental, espiritual, emocional, né? Então tudo passa por nós. Então, se a gente não fizer, né, dificilmente a gente vai conseguir acessar alguma coisa. Então, assim, saber, como a Simone comentou, da responsabilidade que nós temos dessa e a escolha e a possibilidade de escolher. Porque Deus podia falar assim, não, eu quero que todo mundo venha para mim e eu forço todo mundo a vir para mim e esse vai ser do jeito que eu quero. Não. Então, a gente tem o poder de escolher, né, e de passar por tudo que a gente precisa passar. Então, desculpa se eu me alonguei, mas eu precisava falar isso. Pode continuar. Então, assim, saber que a gente tem esse poder está conosco. Né? Quando a gente fala bastante no sábado isso, que Deus criou a gente, Deus não criou a gente para sofrer. Milani fala isso, não criou a gente para sofrer, não criou a gente para ficar chorando pelos cantos, não criou a gente para ficar sempre achando que a gente é inferior a nada. Né? Porque nós somos uma parte de Deus. Então, se Deus é grande da forma que Ele é, então nós somos parte disso. Nós somos criação, então Deus não ia criar a gente para isso. Então a gente tem que saber, entender a grandeza que nós temos e a gente respeitar a gente. Então, não deixar o outro interferir na nossa energia. Se a gente puder ajudar o outro, se a gente puder ensinar, com o quê? Com exemplo. Jesus fez isso. Às vezes a turma estava se matando lá, ele ficava quieto e, enquanto vocês estão aí, eu estou aqui em conexão com o Pai. Isso é exemplo, né? De pacificar alguma coisa. Então, a gente tentar sempre ser o exemplo, né? É difícil, né? É complicado, tem hora que a gente se perde sim, né? Mas aí a gente tem sempre a possibilidade de recomeçar. Da hora que a gente perde a frequência lá, né? Você passa por algum túnel, some tudo, né? Parece que você não consegue acessar, você tá dentro de um buraco lá e não pega nada, né? Mas saber que daí você vai ter que fazer um movimento para que você consiga voltar. Então, acho que isso é importante a gente... Só complementando o que você está falando, Gerson, o que a gente tem ouvido é que o trabalho que a gente faz aqui de limpeza, proteção, desobsessão, gente que incorpora, que tudo isso vai acabar. Sim. Tudo isso vai acabar porque o caminho é cada um se sintonizar e ficar livre dos problemas. Porque o problema é a gente que atrai a nossa energia. Frequência. Eu tô cheio de obsessor. Por que será? É você, né? Não é, ô, então? O obsessor já foi tomar passe nesse virado cedo. Às vezes tá lá falando e fala assim, eu que não quero mais, essa pessoa tá aqui no meu pé ainda, né? Ele volta, ele que vai me puxar lá de volta, é verdade. Isso é verdade. Não aguento mais. Ai, gente. Mas isso que o Gerson tá falando é muito importante da gente entender assim. Inclusive, eu acho que é uma das partes mais importantes, né? Porque a gente só pode mudar a si mesmo. Só que a partir do momento que a gente muda a si, de alguma forma as pessoas à nossa volta vão olhar assim: nossa, a Jéssica, quando não quer fazer as coisas, ela só fala que não. Nossa, eu acho que eu também posso fazer isso. Né? Eu não quero. E legal, assim, nossa, mas não sei o que, não. Eu também não fazia isso, mas eu aprendi.
Aí você já fala, não, mas eu sofria muito com isso aí. Não, agora eu quero isso, acabou. E a gente não precisa ter medo de falar, não, eu quero ficar na minha casa porque hoje eu quero dormir mais cedo, eu quero ficar em... Qual o problema? Então, assim, também ver dentro de nós se nós não temos um pouquinho do ego, um pouquinho do negócio lá, que fica atrapalhando a gente. Então, qual é o problema de você chegar para ele e falar, olha, eu agradeço o seu convite, eu fiquei muito feliz, mas hoje eu quero ficar em casa. Então, assim, uma outra oportunidade a gente vai isso aí. Qual o problema? Entendeu? Então, aí quando a gente começa assim, não, mas daí eu vou dar uma desculpa mais ou menos. Opa, peraí, então tem alguma coisa que em mim não fica tranquilo com isso. Sim. Tá errado, não. É uma forma que você achou fácil de ficar na frequência lá. Legal, mas tem como melhorar isso. Mas isso a gente vai acumulando. Vai acumulando, a gente... Aí depois fica doente, não sabe nem por quê. Só que se você se libertar disso, é melhor do que... Porque uma hora isso bate na porta de novo. Sim. Às vezes, hoje você resolve assim, amanhã você resolve assim. Chega uma hora que você não vai conseguir resolver mais assim. Então a gente também treinar cada dia e falar, se eu falei a verdade, falei com amor, né? Falei com todo o sentimento bom do mundo, né? Tentei, de alguma forma, ser o mais respeitoso. Não tem problema, eu estou defendendo que ninguém vai mexer lá na frequência que eu quero deixar lá naquela frequência. É isso. Fiz o que eu pude, né, Gerson? Eu fiz o que eu pude. Agora, se o outro, aí eu negócio com ele. Você sabe que é muito interessante falar isso sobre frequência, porque tudo é energia, né? Sim. Mas todas as minhas amigas que, por exemplo, me convidam para alguma coisa, eu falo, obrigada, mas não vou. Gente, eu não tenho problema com nenhum delas. Então, é sempre assim. E a gente se fala desse jeito. Ai, não quero. É isso, não. E uma aceita a outra. Às vezes a gente passa, tipo, dias sem se falar. Eu mando uma mensagem, igual eu mandei pra minha amiga, ai, nossa, desculpa ter respondido você e tal. Só vi agora, enfim. Ai, muitos anos de amizade pra ficar pedindo desculpa. Vamos parar com isso, porque uma fica pedindo desculpa pra outra e a gente demora assim. Cada uma responde a cada 2 dias, entendeu? Eu tenho um amigo que responde a cada 15. E não tem mais. Tá lá, eu tava enrolado aqui, agora que eu lembrei. É normal. Assim, mas essa relação, por quê? Porque elas sabem que eu sou. E elas também são assim. Sim. Então é tudo. Então, mas aí quando você entra nessa frequência, tudo que tá à sua volta entra na mesma frequência. Aí quem não se adapta, sai fora. E quem gosta, vem. É isso que é. Agora, se você começa a ser falsa, você vai começar a atrair esses movimentos. Aí você só vai criar problema pra você. Então, uma coisa que eu aprendi, isso aí eu falo, isso aqui tá guardado comigo, né? E foi bem isso, falou. Fugiu agora o final que eu ia falar, mas eu já vou lembrar. Mas, lembrei. E também a gente começar, que nem já aconteceu bastante, acontece bastante comigo isso. Às vezes a pessoa manda uma mensagem e fala, eu não tô bem, pede pro vô fazer alguma... Você pode pedir para ele direto, né? Você já tentou falar com ele? Não, mas você também pode. Aí, não, você não tem como vê-la para mim se o doutor... Não, você também pode. Então você não tem como ver com... Você pode fazer isso. Vai lá, senta e faça. Podia se preto velho. Tá fora de linha. Então assim, mas por quê? Porque as pessoas, algumas pessoas acreditam que elas não têm poder de fazer isso aí. Mas o que é? É a gente querer ir lá e pôr na frequência, né? Você acha que o vô não gosta quando chega qualquer um de nós, senta lá e fala, vô, tô com uns BO aí, o que você me ajuda aí? Você acha que ele não gosta? Ele tá lá à disposição para ajudar todo mundo, não é só nós, todos que quiserem, né? Só que a gente tem que acessar, a gente tem que ir lá, mudar lá a chavinha lá e falar, essa frequência eu quero ficar. Não precisa nem falar, né, Gerson? Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, às vezes. Chega lá e se você falar alguma coisa que não é o que realmente está acontecendo, né? A minha irmã, ela mandou uma mensagem hoje, inclusive, para mim, faz pouco tempo, antes de eu entrar aqui. Ela falou assim para mim, assim, eu senti um cheiro de fumo, O que é isso aí? Você acha que é uma... Ela não vem em lugar nenhum, mas ela perguntou, você acha que é uma coisa boa? Eles estão lá para ajudar ela, sem elas ter a mínima ideia do que é. Então, se a pessoa não tem, assim, não conhece, ou não participou, eles já estão lá. Imagina a gente que tem que conhece, que sabe como às vezes tem uns conflitos nossos e sabe como pedir. Então, eles estão lá para nos ajudar. Estão lá para fazer as coisas deles também, né? Eles não estão lá só para nós, eles estão lá para fazer também o que eles precisam fazer, mas eles estão ali, ouvindo nós lá.
Então, assim, a gente tem o poder de fazer. Se a gente quiser, a gente pode fazer. A gente pode fazer muita coisa. A gente pode dar exemplo, ele pode ser bom, a gente pode correr atrás dos objetivos, ajudar o outro, a gente pode ensinar o outro. A gente tem muita coisa de fazer. Então a gente não pode só se perder nos conflitos, deixar achar que a gente não sabe nada, que a gente tá aqui para sofrer, que vai passar a vida inteira sofrendo. Não é assim que Não é para isso que Deus criou a gente. Deus não criou a gente, né? para isso. Né? E aí você deu o exemplo da sua irmã e sobre o quanto que eles estão ali, às vezes, fazendo coisas, inclusive por nós, e a gente não tem consciência. Eu acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas é que para mim foi algo que me marcou muito. Que foi quando eu morava no sítio, eu mudei numa casa que eu lembro que da sensação, né? Lembro que eu pisei na casa, assim, sabe quando dá aquele arrepio na espinha, assim, você fala, meu Deus do céu. E aí eu olhei assim, falei, era uma casa antiga, né? Eu olhei e falei assim, tem alguma coisa meio estranha nesse lugar aqui. Mas acabou que depois eu me mudei pra lá. Aí eu lembro que Milene falou assim pra mim, limpe com anil e sal grosso e tal, e faça não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí fiz, né, mudei e tal. Aí eu lembro que voltei na terapia e falei assim, fiz o que você falou, tal. Aí ele falou assim, não, isso aí era só uma parte, o resto eles já fizeram. Que tinha que tirar de lá, já tiraram. É só para não fazer 100%, só para não fazer tudo, deixa a gente fazer um pouco. Aí eu peguei, sabe aquela coisa que você para e pensa, fala, nossa, minha mãe, eu nem pedi para isso fazer nada, sabe assim? No sentido de se sentir grato realmente, porque imagina, toda a espiritualidade que tem à nossa volta para nos ajudar, sabe? E eu sempre falo isso, a gente sempre sabe sobre aquilo que nós passamos, né? Sei lá, você passou ali, tropeçou e caiu. Mas você sabe quanto que você podia ter se machucado às vezes e aquilo não aconteceu com você. Então, isso também é uma forma da gente ser grato, né? Todos os dias por toda a proteção que nós temos, porque a gente é tão querido por tanta gente que a gente nem sabe, né? E às vezes a gente lembrar de agradecer isso, às vezes a gente se lembrar disso no sentido da gente poder ter essa consciência, sabe? De que nós realmente nunca estamos sozinhos e que nós somos muito amados, não só por Deus, claro, mas por todos que estão à nossa volta aí, né, por todos esses que nós chamamos às vezes aí de anjos da guarda, sabe? A gente tem tanto que a gente nem tem ideia, sabe? E como o Gerson falou sobre essa questão da frequência, às vezes a gente passa lá pelo túnel e perde, nada mais funciona, e a gente olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Só que a gente, graças a Deus, a gente aprendeu que existe uma frequência para a gente buscar, sabe? A gente já está a gente já tem esse aprendizado, a gente não precisa continuar, apagou tudo, daí a gente para lá no túnel e fica sem nada funcionar. Não, a gente sabe que a gente precisa sair, a gente sabe que a gente pode buscar uma frequência e a gente sabe que quando a gente fizer isso, a gente vai acessar. Que Deus está ali o tempo todo para nós. E só de nós termos essa consciência, eu tenho certeza que o tempo que a gente vai ficar aí sem sinal, vai ser muito pouco, sabe? Vai ser mínimo, porque a gente sabe para onde que a gente quer voltar. A gente sabe de tudo que nos espera. E o Zaider também falou, me marcou bastante uma vez, que ele falou assim, muitas das doenças que vocês deveriam ter, vocês não vão ter mais só pela intervenção que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Assim, você poderia ter alguma coisa, mas você não vai ter, porque nós já estamos ajudando você. Então, a gente não sabe, a gente não é grato, às vezes a gente não percebe, mas a gente tem ajuda a todo momento. Então, ele falava nos trabalhos lá, muitas das coisas que vocês talvez pudessem ter lá no futuro, a gente já está resolvendo para vocês já, para você não ter lá na frente. Então, isso que a gente não percebe. Então, a gente acha que está sozinho no mundo. E não, a gente tem amparo a todo momento. Então, a gente ser grato cada dia. Se a gente passou o dia, né, bem, com saúde, com força para continuar, para buscar essa frequência aí, a gente tem que ser grato.
né? Sei que as coisas às vezes não saem do jeito que a gente quer, às vezes não é, a gente pensa, idealiza uma coisa, mas não acontece do jeito que a gente quer, a gente às vezes fica frustrado, mas mais à frente a gente começa a ver. E aí se a gente, é que a gente não tem a memória para pensar, para lembrar de tudo. Porque se a gente gravar e lá na frente a gente avaliar, você fala, poxa, foi o melhor. Né? Isso é que a gente não lembra, né? Que a gente passou por aquilo, que a gente não gostou e no futuro foi até melhor. Algumas coisas a gente acaba lembrando porque marca muito. Você fala, poxa, lá atrás eu reclamei, mas no fim, Se aquilo tivesse no fim foi acontecido. melhor acontecer isso. E realmente a gente não tem que confiar nisso, né? Sim. Acho que é só. Alguém quer falar mais, gente? Eu vinha vindo, interessante o que eu falar, você falar. Eu vinha vindo de carro, né? E o carro precisa de uma coisa. Sobre a maior prece que existe, isso não foi conseguir, mas é que depois da nossa conversa chegou a uma conclusão. É o amor. Quando você tem um amor, você agradece a tudo. Quando você agradece a tudo, ao som amanhã, ao som animal, ao planta, ao portão que você está abrindo, a casa que você tem, o café que você está tomando, o almoço, o jantar, você vai emitir uma vibração que as coisas negativas, isso daí não está longe, está em você. As coisas negativas, automaticamente, elas vão ser, não é que vai ser expulsa, não consegue fazer parte do seu campo. E a sua vibração é tão boa que quem tem o amor, a vibração se conecta. Tá? E aí volta uma coisa que depois de mim. A gente tem que tomar cuidado, só que as pessoas não estão entendendo, que a pessoa está com um problema, ela vai buscar o problema ali, ela se conecta para resolver o problema e depois desliga. Isso não é brincadeira. A hora que você se conecta com o amor, você é por inteiro. Deus não está longe, ninguém está longe, está tudo junto. Tá? Então, o que me falou é o seguinte, toma muito cuidado. Tá? Tem gente que fala que hoje um problema muito pequeno. Se você tiver amor, amar, é a maior oração que existe. Esteja ele, agradeça tudo, que não é que não vai vir. Se você acha que é problema, você vê como ele vai passar. Tá? E muda tudo, é que nem o Jerry falou, aí você mesmo se conecta com a coisa que resolve, porque você está naquele coisa de paz, está de harmonia perfeita. Lá, mas eu não consigo essa deficiência. Isso daí é a essência da vida. A essência da vida é o amor. Se a gente não consegue, entendeu? O que muitas pessoas buscam? Resolva isso para mim. Não existe problema. O problema não existe. Quando você ama, você vai ver que isso daí é uma evolução que você está passando. Porque você é tão honesto, você é tão simples, que mesmo que as pessoas venham, te critiquem, te façam o mal, você vê que muitas pessoas depois já vão pedir desculpa para você, porque você não absorve aquele mal que a pessoa está mandando para você. Você não consegue absorver. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Não se policiar, que não é uma gangorra. Ele vem e trabalha com nós. É a harmonia. O mundo é harmonia. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Você consegue entrar na harmonia. Só que vamos ser sinceros, gente. É gostoso, tem hora que você tem problema. Tem gente que gosta do problema. E a evolução nossa não é para isso. A evolução nossa é para amor, harmonia ao próximo, jogar energia para o mundo melhorar. Isso daí só. Só mais um rapidinho. Voltando lá no começo, só para passar música para vocês que estavam tocando no rádio, que pediu para falar aqui. Eu não sei qual banda que é lá, mas Esperando na Janela. Sabe qual que é?
Eu não sei, eu não lembro agora uma banda, se é o cantor só, não lembro agora. Mas daí eu fui, na época, eu fui pesquisar, porque ele falou assim, você tá prestando atenção no que tá falando na música? Ele fez com sol essa música. Então, eu não sei muito ao certo, mas assim, ele falou, se você substituir o sol, se você substituir por Jesus, se você substituir, você vai ver o significado que vai ter isso aí. Então, assim, é uma intensidade muito forte. E você não está prestando atenção. Então, ele falou assim, ó, você precisa conectar com mais as coisas. Foi quando eu consegui falar com ele. Porque estava tocando uma música tão bonita, com uma letra incrível, e eu não estava nem pensando... Só que eu estava com a mente vazia também, eu não estava pensando em nada ruim, né? E daí eu conectei, porque ele falou, ó, você está com a mente, eu consigo falar com você. E daí eu achei que ele tinha me vindo falar comigo. Falou, não, você que me acessou aqui. Você que tá me interrompendo aqui. Então, aí ele me falou sobre isso, né? E que a gente não usa essa frequência, né? Esse rádio, né, divino, que a gente pode falar disso, né? Para ficar vendo, fazer igual o pessoal faz do horóscopo, né? Que vai lá, só vai ver o dia lá, o que vai acontecer, e você já desliga e fala, opa, meu dia vai ser bom porque eu escutei lá que hoje é o dia que vai estar tudo posicionado para mim. Não, a gente faz isso acontecer. Tem as energias, tem os posicionamentos que nos ajudam, sim, tem, né? Mas nós temos que fazer nossa parte também. Então, nós fazendo nossa parte, as coisas vão caminhando, vão andando, como o Ivan falou, né? A gente vai passando por esses obstáculos que nós temos aqui, certo? Simone pode encerrar aí. Simone... Alguém quer falar alguma coisa? Fale agora o cálice para sempre. É brincadeira? Prometo que eu...